Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um livro que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2009. Essa talvez seja a primeira resenha que eu vou fazer que eu não amei o livro. E eu até hoje nunca tinha me deparado com um livro que eu sofri pra ler, no sentido de que foi difícil ler, demorou muito, e eu falei, gente, eu dediquei tanto tempo lendo até o final esse livro, passando cada capítulo, que eu preciso falar sobre ele mesmo não tendo amado ele. É o seguinte, o livro é Tudo o que Tenho, Levo Comigo, da Herta Müller, pela Companhia das Letras, aqui, Prêmio Nobel e tudo. Então eu vou ler aqui só para contextualizar sobre o que essa história é. É o seguinte, ó. Para a minoria alemã na Romênia, o fim da Segunda Guerra Mundial foi o início de um período de horror e silêncio. Entre 1945 e 50, por volta de 30 mil saxões residentes na Transilvânia foram deportados para campos de trabalhos forçados na Ucrânia, pois Stalin havia determinado que os povos de origem alemã deveriam pagar pelos crimes da guerra e trabalhar na reconstrução da União Soviética. Então, quando eu li isso, falei, gente, campo de trabalho, eu já falei sobre vários livros aqui, que eu já vou falar também, sobre a época do nazismo, então eu falei, isso me interessa. Aí, campos de fome, miséria, torturas, doenças e morte. Quando finalmente fecharam, a maior parte dos sobreviventes emigrou para a Alemanha e Áustria, alguns para os Estados Unidos. Sobre o que acontecera, preferiu se calar e esquecer. Herta Müller, que é a autora do livro, faz parte dessa minoria. A mãe da autora esteve internada num desses campos de trabalho e morreu sem jamais ter falado sobre o assunto. Da mãe, a autora herdou o silêncio. Mas do amigo e poeta Oscar Pasteur, herdou um relato. Ele, esse amigo da autora, que também estivera num dos campos, narrou em longas conversas a sua experiência durante aqueles anos. Planejavam escrever um livro juntos, porém, com a morte de Pasteur em 2006, coube à autora reconstruir sozinha essa história. Então a autora tinha um amigo que ficou preso nesse campo de trabalho, era gay. Claro, tem tudo isso. O personagem, o protagonista, é gay, por isso que eu também tô falando sobre esse livro. Ele é gay e depois ele escreveu, começou a contar tudo o que aconteceu pra autora e a autora escreveu esse livro. Só que esse livro, gente, é um relato assim, começa o livro, a gente entende que o personagem é gay, que ele tá ali e que ele vai ser preso e a avó dele fala, você ainda vai voltar pra casa. Ela fala, eu sei que você vai voltar. E ele se agarra nessa frase para sobreviver a todos os horrores. É muito descritivo. Tem um capítulo que é o cimento. Tem outro capítulo que é o balde. Tem outro capítulo que é a fome. Tem o anjo da fome, que é a imagem que ele cria, né, para ficar ali dentro. O anjo da fome tá vindo, o anjo da fome aperta, o anjo da fome castiga. Claro que é uma história triste, claro que é um horror, mas a narrativa, a maneira que ela foi escrevendo, cada capítulo, o cimento, o chão, o cuco da parede, e é cada capítulozinho sobre uma dessas coisas. E a trama não acontece. Eu fico querendo acontecimentos, fico querendo ele fugir, relatos da dor, do sofrimento, e ele fica descrevendo as situações. E assim, eu achei muito chato, gente. Achei muito maçante, uma leitura muito difícil. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Porque esse livro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu não me apaixonei pelo personagem. Ele depois sai de lá, volta pra casa e também meio que nada acontece. Agora, quem se interessar também pelo tema, assim, de deportados, nazismo e tal, tem uma playlist aqui, se eu não me engano, que eu até coloquei sobre o Holocausto. Mas eu já fiz 3 vídeos também. Fiz um que era Pierre Sille, deportado homossexual, que é a história real do Pierre Sille, que viveu num campo de concentração nazista, e o livro é um relato também, mas é um relato em primeira pessoa, e é muito pesado, é muito emocionante. Também tem um outro que é Triângulo Rosa, se eu não me engano, que é do Rudolf Brasda, que também eu fiz vídeo aqui no canal, que ele fala sobre a experiência que ele teve também. Ele foi, acho que, o último sobrevivente gay, né, abertamente gay, a falar sobre os horrores que ele viveu no campo de concentração nazista. Também é um livro pesadíssimo, muito emocionante. E tem um outro que é Marcados pelo Triângulo Rosa, se eu não me engano. O Triângulo Rosa era o símbolo, né, que os homossexuais eram identificados nos campos de concentração na Alemanha. E é um livro também que faz um panorama sobre esse momento histórico. Não é baseado, inspirado em uma só história. Ele dá um contexto, mas ele é muito didático e muito bom também. Esses 3 livros são as minhas dicas totalmente. Mas se alguém já ouviu falar, ou se alguém
já passou por esse livro, viu em alguma lista de livros LGBTs. Quem quiser se aventurar por esse relato também, desse jovem que é o Léo Alberg, que é o nome do personagem, que com 15 anos também vai pro campo de concentração e vive horrores. Não me atraiu muito, mas eu tô aqui compartilhando com vocês também essa leitura. Ok? Então quem quiser, tudo que tenho levo comigo, que é literalmente o que ele faz quando ele é levado pro campo de concentração. Tudo que ele tem, ele leva, que já era pouca coisa. E a gente vai se ver, claro, no próximo vídeo aqui no canal. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje e até a próxima. Beijo!